Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Coletiva de imprensa de Donald Trump é interrompida por tiros do lado de fora da Casa Branca. Segundo o próprio presidente norte-americano, os tiros foram disparados do lado de fora e uma pessoa ficou ferida, sendo levada imediatamente para o hospital. Agentes do serviço secreto agiram rapidamente e a situação foi controlada. Primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, renuncia em meio à crise depois das explosões em Beirute. As manifestações do final de semana e nesta segunda-feira exigiram a responsabilização das autoridades pela explosão no porto de Beirute. Em um comunicado oficial na televisão libanesa, Hassan Diab confirmou a renúncia. Hoje seguimos a vontade do povo, em sua vontade de ver responsabilizados os culpados pelo desastre, que estão se escondendo há 7 anos. Deus abençoe o Líbano. A explosão no último dia 4 de agosto em Beirute matou 160 pessoas e feriu mais de 5 mil. Depois do Brasil ultrapassar a marca de 100 mil mortes, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, diz apoiar as medidas de afastamento social. As informações do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. A fala foi realizada no Rio de Janeiro durante evento de inauguração de uma unidade de processamento de testes da Covid-19 na Fiocruz. A declaração contraria a postura do próprio general desde que assumiu interinamente o Ministério da Saúde. Medidas preventivas e afastamento social são medidas de gestão dos municípios e estados. E nós apoiamos todas elas, porque quem sabe o que é necessário naquele momento precisa de apoio. E nós apoiamos. Estudo estima que 1,5 milhão de adultos foram infectados pela Covid-19 na cidade de São Paulo. Já o governador João Dória criticou o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, depois do país alcançar a marca de 100 mil mortes pela Covid. Ricardo Rodrigues. O governador de São Paulo, João Dória, criticou a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia. Para Dória, faltou ação por parte do presidente Jair Bolsonaro. Eu lamento ter que dizer que o presidente Jair Bolsonaro foi um omisso em relação à pandemia. O governador de São Paulo disse ainda que o desprezo de alguns pela ciência contribui para os números de casos e óbitos no país. Ministro Edson Fachin mantém decisão que impede Procuradoria-Geral da República de acessar dados da Lava Jato. Vamos a Brasília e as principais informações da capital federal com Alexandra Fiori. Felipe, aqui o vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou que crimes ambientais deixam o Brasil vulnerável a campanhas difamatórias. Disse que abrem espaço para barreiras comerciais, segundo ele, injustificáveis ao agronegócio. Quem conferiu foi o repórter Yuri Hudson. Ele participou nesta segunda-feira de um debate sobre a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Mourão, que coordena os trabalhos do Conselho Nacional da Amazônia, frisou que os incêndios criminosos deixam o Brasil vulnerável a campanhas difamatórias. O diagnóstico dos problemas é conhecido. Não negamos nem escondemos informação sobre a gravidade da situação, mas também não aceitamos narrativas simplistas e enviesadas. Os dados do INPE não deixam dúvidas sobre a retomada do desmatamento a partir de 2012. E o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o presidente Jair Bolsonaro e ministros por considerar que eles tiveram postura estatal inadequada no tratamento de assuntos relativos às mulheres. Isso mesmo, eles foram responsáveis, segundo o MPF, por atos que revelam viés preconceituoso e discriminatório contra o público feminino e que essas falas, segundo ainda os
os procuradores configuram um abuso da liberdade de expressão. Na ação, o MPF pede à Justiça Federal o bloqueio imediato de pelo menos 10 milhões de reais do orçamento federal e que obrigue a União a usar esse recurso para promover campanhas de conscientização sobre os direitos das mulheres. É aguardar agora a decisão da Justiça. Com você, Felipe. Ainda em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro diz não saber sobre depósitos feitos por Queiroz em conta de sua esposa. Mais de 100 mil alunos da rede pública de Manaus voltam às aulas nesta semana. Edir Gaia, direto de Belém do Pará. Cerca de 110 mil alunos da rede pública estadual de Manaus, a capital do Amazonas, voltaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. O Amazonas é o primeiro estado do país a retomar as aulas presenciais suspensas há 5 meses por causa da pandemia do novo coronavírus. Em abril, os sistemas de saúde e funerário de Manaus entraram em colapso por causa do coronavírus, que já infectou mais de 106 mil e matou mais de 2 mil amazonenses. Brasil é o 7º país que mais gasta com servidores públicos. O valor é 3,5 vezes a mais do que as despesas com saúde, relatou o Instituto Millennium. Vamos a Porto Alegre com Mariana de Freitas. Uma iniciativa gaúcha pode virar lei nacional. É um banco de dados de reconhecimento facial que ajuda na identificação de crianças desaparecidas. O repórter Christian Costa conta os detalhes. Quem garante é o autor do projeto, o deputado estadual Tenente Coronel Zuco, do PSL. A lei cria o banco de dados de reconhecimento facial e digital de crianças desaparecidas. Ou seja, cada criança tenha sido desaparecida, a gente pode botar nesse sistema e, se porventura essa criança passar por uma rodoviária, por uma rua de grande movimentação, as câmeras poderão identificar ela e acionar alguém da segurança pública. A proposta já foi apresentada para a ministra Damares Alves. Felipe Esboril. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!